Bom, então vamos fazer essa revisão barra correção da prova, tá? Revisão e correção do teste. Prova não, né? Do teste de história. Lembrando que o teste de arte ele foi prático, né? Então não tem como nós fazermos uma revisão, né? No caso, nem correção, inclusive. Nem precisa, porque os que me mandaram, inclusive, isso foi outra coisa. Teve pessoas da turma que não me enviaram um teste prático, mesmo tendo uma semana para fazer, um teste bobo, né? Um teste bobo, prático, mas muito bobo. O aluno de primeiro ano do Fundamental 1 fazia, né? Teve gente que não fez, e aqueles que não fizeram, né, já saibam que estão reprovados na etapa, porque você perdeu 5 pontos. Né? Então, só aguarde para fazer recuperação. Né? Cara, isso é outra coisa também que eu não consigo entender. Um teste bobo, porque esses dias eu estava mexendo nos meus documentos, nas minhas pastas de provas, de quando eu entrei na educativa, há 8 anos atrás. Cara, as provas de sétimo ano eram num nível altíssimo e os meninos tiravam notas boas. Mas parece que quanto mais avançou o tempo, pior foi ficando. Não consigo entender isso. Sinceramente, cara, eu não consigo entender isso. Mas, enfim. Né? Então, os que não me enviaram já estão reprovados. Tá? Não tem como fazer de novo. Certo? Então, só aguardo a recuperação, prova de recuperação, para poder fazer e torcer para que, pelo menos dessa vez, estude. Né? Porque tem muitos que é outro ato de burrice extrema. Você não estuda nas provas normais, que é mais fácil, é menos pontos para você ganhar, e no caso, para você perder, no caso, e prefere estudar para uma recuperação que vale 10 pontos. Ou seja, se tu perde metade das questões, já ficou reprovado de novo. Né? Enfim, velho. Mas vamos lá. Então lá, Brasil e holandês, né? Então, sobre as causas da ocupação holandesa no Nordeste, é correto afirmar o quê? Né? Então, quais foram os motivos que levaram a invasão holandesa no Brasil? Né? Qual foi o motivo da ocupação? Vou falar causas, objetivos. O motivo que levou a tal coisa, certo? Então, qual foi a parte? Né? Aqui, qual foi o motivo, aliás, que levou a esta ocupação? Então, vamos lá. Primeira alternativa, né, no caso aqui, letra A, diz assim, os holandeses não tinham a possibilidade de emprestar dinheiro para os senhores de engenho. Por quê? No caso aqui, porque a coroa portuguesa proibiu tal aproximação. Bom, então essa primeira aqui já está errada, gente, pelo seguinte motivo, tá? Os holandeses, né, não tinham a possibilidade de emprestar dinheiro. Poxa, eles tinham, eles eram donos de navios, tá? Pessoal, relembre aí, quem era que transportava o açúcar brasileiro? Era a Holanda, né? Era a Holanda, antes, né, deles invadirem o Brasil, quem fazia toda a parte de transporte aqui toda a parte de transporte de mercadoria, de açúcar, do melaço e tudo mais, eram os holandeses. Então eles tinham possibilidade sim de emprestar. É questão óbvia, não tá bem objetiva, mas se você botar o cérebro para funcionar, você vai perceber isso. Se eles eram ricos, navegantes. Vamos lá, letra B. Com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, os holandeses se aproveitaram da fragilidade militar dos portugueses. Cara, isso aqui faz todo sentido, gente. Por quê? Inclusive, eu revisei isso acho que umas 3, 4 vezes. Isso aqui. Eu comentei que o Dom João VI foi o último rei da dinastia de Aves, né? Que era aquela dinastia, aquela família dos Avis, né? Lá de Portugal. E depois dele foi que o Filipe II da Espanha assumiu. Então faz todo sentido. Depois que ele morreu, foi que os holandeses se aproveitaram, né, dessa fragilidade militar, já que Portugal estava, né, sem rei, o rei da Espanha que estava assumindo, e ele vai daqui. Ó. Então a resposta correta seria a letra B. Tá? Os portugueses na colônias que invadiram o Brasil. A letra C está errada por quê? O primeiro alvo dos holandeses foi a capital da Bahia. Até aqui está correto. O maior produto do açúcar da época, aliás, o maior produtor de açúcar da época. Gente, era a Bahia, que era o maior produtor de açúcar. Relembre, quais foram as duas capitanias que deram certo? São Vicente, que hoje é São Paulo, e Pernambuco. E qual era a economia principal do Brasil na época? Isso inclusive, isso era um ciclo econômico. O açúcar. Ou seja, Pernambuco. Então, essa aqui está errada por isso. Ó. É questão de você ler com calma. Eu não sei porque, às vezes, sei lá, é porque eu acho que vocês não leem muito em casa, não gostam de ler livros e tal. Então, cara, se você não lê, você vai ficar com uma leitura péssima. E a interpretação pior ainda.
Tá? Esse é o mal do jovem hoje em dia, ele não gosta de ler. Né? Eu vi até uma pesquisa numa página do Instagram que eu sigo, tinha lá a imagem de um livro e dizia assim, tipo aquelas enquetes, né? Você gosta de ler? E sim e não. Aí eu coloquei sim, só para ver a porcentagem. Quando eu coloquei sim, já estava em 80 e poucos por cento de não. Cara, isso mostra o nível intelectual do brasileiro. Né? Por isso que os países aí do mundo, ao redor do mundo, debocham do Brasil. Né? Por isso que os países aí acham o Brasil ridículo. Né? Teve até aquele jornalista americano que disse isso, que Brasil, país da bunda, não da inteligência. Ele está errado? Não. Infelizmente, não. Né? Então, quando você lê mal, você não consegue interpretar direito. Porque essa questão aqui está bem óbvia. O principal alvo dos holandeses foi a capitania da Bahia. E a gente viu que estava correto. No começo, lembra que eu falei para vocês que eles invadiram a primeira Salvador, que é a capital da Bahia? Mas, olha o que é o restante, depois da vírgula. O erro está aqui, ó, depois da vírgula. O maior produtor de açúcar da época. E não era, cara. O maior produtor de açúcar da época era Pernambuco. Bastava você lembrar das capitanias que deram certo. Letra D. Os holandeses decidiram invadir o Nordeste brasileiro para concorrer com a Companhia das Índias Orientais. Também não faz sentido, até porque eles participavam da Companhia das Índias Orientais. Eles tinham participação nisso. Certo? Então, se você fosse por eliminação, como eu sempre falo para vocês, se você usar a tática da eliminação, você vai acertar facilmente. Vamos lá para a segunda. Sobre as medidas adotadas por Maurício de Nassau para administrar o Nordeste brasileiro, é incorreto. Incorreto. Então, nós estamos procurando a errada. Teve gente que marcou a certa. Eu até coloquei ali, ó, em maiúsculo ainda. Só não coloquei em negrito porque não dá. Mas ainda coloquei em maiúsculo. Sobre as medidas adotadas por Maurício de Nassau, no caso aqui no Nordeste. E, gente, a gente falou muito sobre Maurício de Nassau, cara. A gente falou muito, muito, muito sobre ele. Sobre Maurício de Nassau. A gente falou bastante sobre ele. Né? Foi quase uma aula inteira só falando sobre o governo dele, o que ele fez e tudo mais. E eu mandei o slide para vocês com tudo isso. Vamos lá. Na letra A, proibiu o culto religioso dos judeus e católicos. Se vocês tivessem lembrado do que a gente falou sobre ele na aula, você já iria saber que essa daqui, no caso, é a questão certa, porque ela está com informação errada. Porque lembra que nós estamos procurando aqui, ó, a informação errada, a incorreta. E por que a letra A está incorreta? Eu queria que vocês falassem agora, gente. Alguém, para ver se salva a pátria. Por que a letra A está errada? Porque ele tinha tolerância religiosa. Perfeito, Malu, perfeito. Alguém salvou a pátria aqui agora. Né? Só soldada promovida. Gente, bastava você lembrar do que a gente falou sobre o Nassau. A gente comentou muito sobre isso. Que uma das coisas fantásticas que o Maurício de Nassau fez foi justamente o que ele, entre outras várias coisas boas que ele fez, uma das ótimas coisas que ele fez foi justamente o quê? Foi a tolerância religiosa. Ele permitia os cultos religiosos, fossem eles protestantes, fossem eles até islâmicos, entendeu? Judaicos, católicos, para ele não tinha essa questão. Ele aceitava todo mundo. Né? No governo dele, foi um momento muito interessante para a religião, porque todos tinham liberdade para isso. Certo? Então, cara, só você lembrando da aula, é por isso que eu falo para vocês. Não adianta você estar com o slide se você perde a aula. Eu tenho certeza absoluta que tem muito aluno por aqui que não reassiste às aulas porque dá preguiça de reassistir às aulas. Aí ele não reassiste às aulas e vai ajudar só pelo slide. Resultado, se ferra. Né? Resultado, se ferrou bonito. Tá? Se ferrou bonito. Beleza? Então, assim, bastava você lembrar da aula, que ele foi um cara tolerante. Então, vamos lá. Letra B. Emprestou dinheiro aos senhores de engenhos para recuperar as lavouras. Ele fez isso, a gente já viu isso aqui. Fiscalizou o fornecimento da mão de obra escrava aos engenhos. Também, né, aquela questão do controle do engenho. Garantiu a igualdade de direitos a todos os moradores holandeses e portugueses, ou seja, todo mundo era igual, não tinha essa de que o cara é português e o outro é holandês, então o holandês vai mandar no português. Não, todo mundo era igual perante a lei. Então a única que se encaixa é a letra A. Vocês estão percebendo, gente, aqui como é fácil uma prova dessa? Essa prova não está difícil. Né? Esse teste aqui não está difícil.
Na verdade, está longe de ser difícil. Esse teste aqui está longe, 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 longe de ser difícil. E aí é que eu me impressiono como a pessoa tira 0 num teste desse. Né? Aí depois diz assim, o professor é muito grosso, fica estressado muito rápido. Como é que eu não fico? Terceira questão, ainda sobre nasal. E o interessante é que se você visse a resposta da segunda, você acertava essa. Né? Foi importante, pois entre outras realizações, mais uma vez, só que agora nós vamos procurar aqui a alternativa que mostra correta, no caso aqui, o que foi que o Maurício Nassau fez de bom. Letra A. Eliminou as divergências existentes entre os representantes da Companhia das Índias Ocidentais. Gente, eita, cliquei aqui sem querer. Gente, essa primeira aqui, ela está errada porque eram as Índias Orientais. Criou condições para a reforma luterana. O que é que tem a ver a reforma de Martinho Lutero com o Brasil holandês? Lembrando que a reforma de Martinho Lutero, a gente já viu esse assunto também, né? A reforma protestante, foi lá na Europa e não foi aqui no Brasil. E muito menos com o Maurício Nassau. Tá? Então também está errada. Gente, olha a letra C. Promoveu a efetiva consolidação do sistema de produção açucareira, além da tolerância religiosa. Bicho, que resposta mais de graça do que essa? E teve uma galera que errou essa questão. Não precisa nem ler o resto mais, né? Mas só por garantia, por que a letra D está errada? Integrou o sistema econômico baiano ao de Pernambuco. Poxa, em nenhum momento eu falei para vocês isso, que Pernambuco e a Bahia se uniram. Não teve isso. E a letra E realizou alterações na estrutura fundiária, eliminando os latifúndios. Aí você tem que relembrar o que é um latifúndio. É uma grande propriedade rural. Em outras palavras, é uma fazenda, é um engenho. Essa pergunta, essa letra E está dizendo que o Nassau acabou com os engenhos. Professor, mas eu não encontrei a palavra engenho aqui na questão. Poxa, você não tem cérebro não para pensar, é? Essa é a questão, gente, que eu falo para vocês. Muitos alunos parece não. Tem preguiça de pensar. É literalmente isso. Ele não quer se esforçar. Vou nada fazer. Não vou nada estudar. Homem, porque não sei o quê. Ou seja, ele mesmo está admitindo que ele prefere continuar burro. É isso que eu não consigo entender. Né? É triste, velho. É triste. Com suas palavras, explica o que foi a chamada insurreição pernambucana. Cara, tem muita coisa. Eu não vou nem falar isso aqui. Mas foi todo aquele movimento que gerou a expulsão, né, dos holandeses. Né? Foi principalmente quando, assim, resumidamente, foi principalmente quando o Maurício de Nassau, né, foi embora, né, deixou de governar a capitania pernambucana, entrou outro que queria ser o rei do balacobaco, começou a entrar começou a gerar um conflito muito forte, né, entre pernambucanos e os holandeses, e acabou rolando essa insurreição, essa guerra, esse conflito, né, aí, e que culminou lá na expulsão, né, os portugueses, desculpem, os holandeses acabaram sendo expulsos do Brasil, tá? Bem simples, cara, não tenho o que falar muito sobre a insurreição pernambucana, certo? Essa outra aqui, mano, eita, meu Deus, essa aqui precisa nem ler, né, gente? Em outras palavras, quando os holandeses foram embora daqui, que levaram a cana-de-açúcar, eu até trouxe para vocês uma charge, eu trouxe uma imagem para vocês, não foi uma chargezinha, que mostrava eles tiram tipo debochando, né, zombando do português aqui, né, tipo num barquinho. Cara, e onde é que eles foram cultivar a cana-de-açúcar? Nas Antilhas. Nas Antilhas, velho, na América Central. Isso tanto tinha no slide como tinha na aula. E eu não entendo como é que o ser humano erra uma questão dessa. Sério mesmo, gente. Assim, não é querendo desmerecer ninguém, cara, nem botar ninguém para baixo. Eu sei que tem alunos que são muito inteligentes aqui, muito esforçados. Não precisa nem estar citando nomes, todo mundo sabe quem são. Né? Eu também entendo, outros alunos têm seus problemas para aprender e tal, mas assim, cara, esse tipo de prova, esse tipo de teste aqui, seria algo inconcebível eu fazer há 5, 6, 7, 8 anos atrás, quando eu entrei na escola. Não tem nem o que falar mais, velho. A segunda, sobre as causas de expulsão. Né? Por que eles foram expulsos, em outras palavras? Quais foram os motivos que levaram à expulsão? O que causou a expulsão dos holandeses do Brasil?
Letra A. O Brasil sofreu uma forte concorrência de açúcar, do açúcar antilhano. Gente, antilhano, vou até colocar aqui, eu vou até puxar uma setinha. Ah, professor, mas não está a palavra antilha. Aí volta para aquilo que eu falei, você não tem cérebro para pensar, não é? Antilhano lembra a palavra antilha. É a mesma coisa. É tipo, brasileiro é quem mora no Brasil. Se tiver uma prova dizendo povo brasileiro, aliás, povo do Brasil ou brasileiro, é a mesma coisa. Né? Olha só. Mais detalhe. O Brasil sofreu concorrência do açúcar da Antilha. Na verdade, isso aqui só aconteceu depois que eles foram expulsos, e não antes. Isso aqui aconteceu depois. Tá? Antes da expulsão. Aqui já está marcada a letra correta. Vamos ver porque a letra B está errada. As dívidas, né, dos colonos junto à Companhia das Índias Ocidentais aumentaram e ela passou a pressionar, no caso, a pressionar o pagamento das dívidas. Em outras palavras, os colonos começaram a dever às Índias Ocidentais e nós vimos que não tinha esse contato. Letra D. A Holanda passou a produzir açúcar na América do Norte. Não foi. Foi na América Central. Então só nos sobra aqui a letra D, letra C, aliás, o descontentamento dos senhores de engenho com alguns holandeses gerou o quê, gente? Um conflito armado, né? Que esse conflito armado levou o nome de insurreição pernambucana. Cadê aqui? Aqui, ó, né? Esse conflitozinho armado levou o nome de insurreição pernambucana. Tá? Então, gente, assim, ó, é questão. Aquilo que eu falo para vocês, cara. O mal de vocês é porque eu não sei se vocês leem a prova, tipo, apostando numa corrida, para ver quem termina primeiro, sei lá, independente de estar errado ou estar certo, é só para terminar rápido, ou porque vocês têm preguiça mesmo de ler, ou têm preguiça de interpretar uma questão. Porque, perceba, gente, são questões, cara, que a resposta estava na cara. E até essa questão 6 e a questão 1, que eu poderia considerar como as mais dificilzinhas, assim, entre aspas, né? Porque aqui está no nível de médio para baixo ainda. Mas das 6 questões, a primeira e a sexta foram, entre aspas, as mais complicadazinhas. Mesmo assim, são questões que, se você tivesse lido com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de atenção, vocês teriam acertado. Claro, teve pessoas que tiraram nota excelente, 3 pontos, 2,5, né? Teve algumas pessoas que tiraram notas boas, mas no geral, 1,5 ponto. Como eu falei, teve pessoas que tiraram 0 nesse teste. Então, assim, pessoal, aí já fica uma dica para vocês: não faltem aula, cara. Tem muito aluno que falta aula. A exceção aqui é tipo normal. Ah, professor, minha internet caiu, faltou energia, eu não tenho como e tal. Meu pai, eu uso o telefone dos meus pais, eles não estão em casa. Beleza, a gente entende isso, a gente compreende isso. Isso acontece, é normal. Já aconteceu várias vezes comigo, como eu já falei para vocês. Já teve vezes de eu correr para casa da minha mãe para poder dar aula lá, né? Para poder usar a internet dela. Isso acontece, é normal. Ah, professor, eu tinha uma consulta marcada. O problema é que tem muito aluno que só marca a consulta para de manhã. Ou seja, a aula se exploda. O que importa é ir fazer. Parece até que não tem como marcar para tarde. Né? Então, assim, gente, tomem cuidado, cara, com essa frequência de vocês. Tem alunos que chegam aqui e aparecem de ano em ano. Né? Ah, mas eu não estou bem para assistir aula. Cara, e você vai esperar estar 100%? Tem dia que eu estou de cabeça cheia, cheio de problema, com dificuldades na minha vida pessoal. Já imaginou, toda vez que eu tivesse com um problema, eu não viesse dar aula para vocês? Gente, vocês têm que aprender a lutar contra os problemas. Você não pode se entregar para ele, não, porque você vai definhar, meu irmão. Entende? Então, cara, fica a dica para vocês aí, velho. Faça um esforcinho para não faltar em aula. Deixem de estar dando desculpas, né? Faça um esforço, cara, para não faltar aula, porque vocês viram, é um assunto que é simples, mas que muitas pessoas tiraram notas baixas. Por quê? Alguns porque faltaram muitas aulas, outros porque não leram direito,
não sei. Porque além de você ter acesso às aulas, você ainda tinha acesso ao slide, né? E mesmo assim, as notas não foram tão legais assim, tá? Então é isso por hoje, tá? Desculpem aí. Desculpem não, né? Na verdade, não vou dar desculpa não, porque, né, o errado foi vocês, não foi eu. Né? Então, hashtag fica a dica para vocês aí, tá? Se orientem mais na vida, cara. Acordem mais para a vida. Né? Acordem mais para a vida. Deixa de estar dando desculpa. Ah, mas porque tá enfadonho, tá chato. E vocês acham que a vida vai ser um suco de melancia? Vai ser um suquinho de uva? Não, meu irmão. A vida é dura mesmo, é difícil, cara. E aí, cabe a vocês lutarem contra as adversidades. Entendeu? Deixar de estar dando tantas desculpas. Enfim. Então, a partir da manhã a gente retoma, né, com nossos conteúdos. Então, a gente já vai começar. Eu vou fazer, como a nossa avaliação, né, no caso a gente fez o teste, tem a avaliação, né, depois. A nossa avaliação, né, esse avaliação barra simulado, né, ele será o nosso último do ano, então nós teremos o assunto sobre as revoltas dessa época daqui, tá? Dessa época colonial, tá? Do ciclo do ouro. Então, eu vou dar uma revisada com vocês lá, a revolta dos Beckman, a revolta do Felipe dos Santos e tudo mais, tá? Eu vou dar uma revisada nos conteúdos e eu vou explicar para vocês, para que vocês possam ter um conteúdo para poder se preparar para a prova, tá? Para avaliação.